Esse documentário é uma homenagem aos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Olá, eu sou o Felipe André, seja muito bem-vindo ao documentário online Os 5% Fluentes em Inglês. Nessa semana eu estou te mostrando as duas chaves que você precisa para fazer parte desse seleto grupo de 5% de brasileiros que consegue abrir a boca e sair falando inglês por aí, sem gaguejar, sem traduzir, abre a boca e fala inglês e, ao contrário do que a gente muitas vezes pensa, nenhum deles possui qualquer dom ou característica que você também não tenha. Os 5% fluentes são pessoas comuns, como eu e você, só que, de alguma forma, em algum momento, eles descobriram e aplicaram essas duas chaves. E o que eu estou te mostrando exatamente nessa semana e te provando, com estudo de caso e com neurociência, é que você também é 100% capaz de replicar esse mesmo processo e obter este mesmo resultado. Se tornar fluente em inglês. E a parada é muito simples. Os fluentes têm um jeito diferente de estudar e de aprender inglês. Primeiro, eles acionam a chave biológica da fluência, ativando os pilares fundamentais do sistema límbico, da autoimagem e da repetição contextualizada emocionalmente, que foi exatamente o que eu te mostrei no episódio 1. Depois disso, eles acionam a chave 2, usando um método de estudo que reproduz exatamente os mesmos gatilhos mentais que produzem fluência em crianças nativas e que resolvem, em definitivo, os 7 inimigos da fluência, que foi exatamente o que a gente viu no episódio 2. E no episódio de hoje nós vamos juntar essas duas chaves, biológica e metodológica, vamos envelopar tudo isso com a regra de ouro da fluência e vamos experimentar na prática como estudar inglês com material real e finalmente conseguir entender o que os nativos falam quando eles abrem a boca. Eu quero que você sinta na pele o quão longe você consegue chegar estudando inglês do jeito certo. Fechado? 2 avisos muito rápidos. Eu primeiro, rapidinho, preciso agradecer centenas de milhares de pessoas que se inscreveram para estar com a gente nesse documentário. Documentário, aliás, esse que, graças a Deus, vem batendo todos os recordes de visualização, comentário, elogio, participação. É surreal fazer parte dessa comunidade de brasileiros unidos pela decisão de entrar para o grupo dos 5% que são fluentes. E, aliás, se você ainda não comentou, não mandou sua pergunta, sua participação, aqui embaixo, nessa própria página, tem uma seção de comentários. Eu e a minha equipe estamos lendo todos. A gente responde o máximo que a gente consegue. Nós estamos lendo tudo. E se você ainda não colocou, não deixou, vai lá e fala que eu quero saber o que você está pensando. E isso nos traz justamente para o aviso 2. Se você ainda não assistiu os episódios 1 e o episódio 2 inteiros até o fim, para agora, volta lá, assiste eles inteiros até o final, baixa as atividades, faz as atividades, ouve o áudio do Michael e da Del. Isso tudo vai ativar a chave 1 e a chave 2 em você, vai mostrar, vai te dar uma experiência do que pode acontecer se você estudar inglês do jeito certo e vai te provar que não tem e nunca teve absolutamente nada de errado com você. E eu preciso que você entenda o tanto que é importante que você viva essa experiência por si mesmo. Não adianta só ficar te falando, você tem que viver isso. Então, se você ainda não fez isso, para agora, volta lá, tá tudo aqui nessa página. Episódio 1, episódio 2, as atividades, tá tudo aqui. Vai lá, faz até o final, só depois você vem aqui e continua. A gente passou meses preparando cada detalhe desse documentário e você assistir cada um dos episódios inteiros até o final, na ordem certa, primeiro a aula 1, depois a aula 2 e depois essa 3, você fazer isso, fazer as atividades de cada episódio, confia em mim, vai fazer toda a diferença do mundo, ok? Show de bola, vamos direto ao ponto então, como estudar inglês com material real e vencer o 7º inimigo da fluência, entender o que esses raios desses nativos falam quando eles abrem
a boca. Excelente, vamos então vencer o 7º inimigo da fluência, como estudar inglês com material real, como entender o que os nativos falam quando eles abrem a boca, e para isso nós vamos usar um trecho de uma entrevista real do Jimmy Fallon. Se você não conhece o Jimmy Fallon, o Danilo Gentili é uma espécie de Jimmy Fallon brasileiro, aquele programa que ele tem no SBT. Ele tem um lá nos Estados Unidos, no NBC Studios, e ele fez uma entrevista que viralizou com a Nicole Kidman, aquela que era esposa do Tom Cruise. E como é que vai funcionar essa aula de hoje? Eu vou soltar um pedacinho da entrevista para você, e a primeira vez que ela passar, eu quero, não me entenda mal, já você vai, eu quero te ajudar, mas nesse momento, para te ajudar, eu preciso que você viva um pouquinho uma experiência de ficar perdido, de ficar boiando, que é o que costuma acontecer quando eu passo essa entrevista. Até mesmo alunos avançados de inglês, eles boiam completamente. E não é à toa que é o 7º inimigo da fluência. Raramente um aluno de inglês consegue entender quando um nativo abre a boca, mesmo que ele seja avançado. Então eu preciso que você viva essa experiência, porque já, daqui a alguns minutos, sem tradução, sem uso de português, você vai ficar espantado com o progresso que você vai ter em poucos minutos estudando desse jeito. Vamos então, primeira vez que eu vou rodar o trecho desta entrevista, Jimmy Fallon e Nicole Kidman com você na tela. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell... I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, Excelente. Lembra que não importa se você ficou completamente perdido, eu só preciso que você confie em mim e venha comigo. O jeito dos 5% fluentes estudarem e aprenderem, que não é traduzindo, não é usando regrinha, decoreba, joguinho, macetinho, tabelinha, livros, não é estudando gramática. Ao invés disso, o que eles fazem, que eu te mostrei no episódio 1, na aula 1, na aula 2? Eles reproduzem de uma forma compacta o próprio jeito nativo de aprender inglês, as 7 camadas do Rapid Fire, envelopando tudo isso com a regra de ouro da fluência, que é ouvir repetidas vezes, inglês compreensível e contextualizado. E agora a gente vai para o último passo de todo esse processo, que é como usar a chave 1 e a chave 2 para estudar inglês com material real e decifrar o que o nativo fala quando ele abre a boca. Dentro desta técnica do Real English, material real para estudar, nós temos 3 estratégias. 3. A primeira dela chama ouvidos aguçados. A segunda chama zoom virtual. A terceira, pergunta direcionada. Como é que isso funciona na prática? Ouve só esse pedacinho aqui comigo de novo e eu vou te explicar como é que funciona cada uma dessas 3 estratégias. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell... I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, Qual a diferença da primeira para a segunda vez que eu rodei o trecho da entrevista? Óbvio, a primeira vez tinha imagem, a segunda vez só tinha áudio. Por quê? É muito louco ver um aluno de inglês tentando entender o nativo, não ler, tentando entender o que o nativo está ouvindo. Sabe o que ele faz? Ele arregala o olho em direção à fonte de áudio, né? Do computador, do celular, como se ele ouvisse com os olhos. Quando você arregala os teus olhos, você piora a tua compreensão auditiva, porque você está dando mais energia para o sentido visual. Mas quem compreende um nativo falando é o teu sentido auditivo. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, quando eu estou trabalhando a minha compreensão de nativo, eu não arregalo meus olhos, eu fecho os meus olhos. Eu isolo o sentido da visão e eu deixo somente os meus ouvidos trabalharem. Essa é a primeira estratégia, chamada ouvidos aguçados.
A segunda estratégia, zoom virtual, quando eu isolo frases de um trecho de áudio, a sensação, você vai ver isso já já, a sensação equivale a dar zoom em um texto. Por isso que eu chamo de zoom virtual. Já já a gente vai fazer isso aqui. E perguntas direcionadas, a terceira estratégia. São perguntas que conduzem o teu cérebro para deduzir, decifrar aquilo que está sendo dito. São perguntas que ajudam o seu cérebro a juntar as poucas palavras que você entendeu, por exemplo, desse trecho, com dezenas de outras que você não fez a menor ideia. Por quê? A grande sacada aqui, na verdade, é que nenhum de nós lê todas as palavras de um texto. Não sei se você já recebeu uma brincadeira que manda um texto cheio de palavras trocadas e você lê o texto do mesmo jeito, porque a nossa cabeça pula. Se eu estou conversando com você, aqui, você está me ouvindo, você não ouve todas as palavras que eu digo, você pega algumas e completa o resto. Eu ensino isso, vai fazer 10 anos. Só que hoje, né, depois que eu virei pai, minha filha vai fazer 4 anos, ficou mais claro do que nunca antes como nem mesmo as crianças entendem tudo, óbvio, e como nós, pais, vamos ajudando eles a fazerem sentido, a completarem as palavras que ficaram perdidas no meio do caminho. E a forma que a gente consegue reproduzir isso com o adulto é usando as perguntas direcionadas. Então, vamos fazer agora a pergunta direcionada para você ver o poder deste negócio. Então eu vou soltar de novo o trecho da entrevista e eu já volto na sequência direto com as perguntas direcionadas para você ver o poder que elas têm de completar as lacunas, os buracos negros que ficaram no meio do caminho dessa entrevista dentro da tua cabeça. Então vamos lá. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah, Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, Vamos então, pergunta direcionada. E se você me permitir, eu já vou aproveitar esse momento para te mostrar o que é o Zoom virtual. Presta atenção. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Eu dei o Zoom virtual, eu isolei uma frase e vou te fazer uma pergunta direcionada. Have they ever met before? Yes or no? Have they, Jimmy and Nicole, have they ever met before? Have they ever seen each other? Encountered? Have they ever been together before? Have they ever met before? Yes or no? Zoom virtual, pergunta direcionada. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. We met before. Yes. Yes. Question number 2. Does she, Nicole, does she remember the date? Yes or no? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. Oh, I remember. Oh, I remember. I remember. I remember. Oh, I remember. Yes, she does. Does she remember the date? Yes, she does. Okay? Continuando. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before.
I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was really embarrassing for me. It was really embarrassing for me. Question number 3. What about the experience Jimmy Fallon had on that date or on that day? Was it good, exciting, or was it bad? Embarrassing. What experience did Jimmy have on that day? Exciting, good, or bad? Embarrassing. Olha o Zoom virtual com a pergunta direcionada. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. So, what experience did he have on that first date? It was bad. It was embarrassing. Okay? Solta o barco, DJ. But this is years ago. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. Next question. Próxima pergunta direcionada. Aqui eu vou fazer duas, porque foram duas coisas que foram ditas aqui. Cabem duas perguntas direcionadas. How long ago was this date? How long ago was this encounter? How long ago was this meeting? Was it days ago? Was it weeks ago? Months ago? Or was the first date years ago? E a próxima pergunta direcionada. Does Nicole want Jimmy to tell his version of the story? Yes or no? Ok? So, duas perguntas direcionadas para esse trecho aqui. Ok, so how long ago was the date? Days, weeks, months, years ago. And does she want Jimmy to tell his version of the story? Yes or no? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. This was years ago. This was years ago. This was years ago. This was years ago. Do you want me to tell my version of the story? E ela disse, yes. You tell your version. Okay? So, how long ago was the date? Years ago. Does she want Jimmy to tell his version of the story? Yes or no? Yes. Oh, yes, you tell your version. Who is going to start talking about the date? Jimmy or Nicole? Who? Jimmy. He is going to start talking about his version of the story. Toda história tem different versions, different sides. Cada pessoa tem uma própria version, próprio point of view. He is going to start talking about his version of the story. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, "I'm walking down the street in New York City." Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, "I'm walking down the street in New York City." Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes,
Três perguntas direcionadas aqui. What was Jimmy Fallon doing? Who called him? What was his name? Pega essa. Três perguntas. What was he doing? Who called him? What was his name? I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, What was Jimmy doing? Was he playing video games? Was he eating pizza? Or was he walking down the street in New York City? What was Jimmy Fallon doing? I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. Who called him? Who? His brother, his father, or his friend? Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, My friend. What was his name? Yeah. my friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" My friend Rick calls me and says, Dude, what are you doing? Dude, friend, what are you doing? What are you doing? Okay? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, Beleza? Agora, vamos a uma outra atividade: rearranjar as frases. Eu separei aqui 7 frases ditas na entrevista, só que eu baguncei as palavras. É uma das grandes reclamações dos alunos de inglês, né? Eu não consigo formar frases. Uma das melhores formas de aprender a formar frase é quando eu te dou um contexto e depois eu embaralho a frase e peço para você organizá-la. Treina a tua cabeça para colocar a frase na ordem correta. Eu separei 7 frases da entrevista, vou colocar cada uma delas para você ouvir. Depois que você ouvir, zoom virtual, eu isolo a frase, você ouve só a frase, eu embaralho ela na tela e a gente juntos vai rearranjar a ordem de cada uma dessas 7 frases. Então, pronto, essa é a primeira, tá embaralhada aqui na tela. Que frase é essa? I don't know if you remember this. I don't know if you remember this. Que é a primeira frase que ele diz na entrevista. I don't know if you remember this. I don't know if you remember this. Frase número 2. Que frase é essa? I have not seen you since then. I have not seen you since then. I have not seen you since then. Frase número 3. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was really embarrassing for me. Quem disse isso? O Jimmy. It was really embarrassing for me. Ele estava falando da experiência dele naquele dia. It was really embarrassing for me. Próxima frase. Vamos treinar agora uma pergunta. Grande dor dos alunos de inglês, né? Não consigo formar perguntas. Vamos treinar uma pergunta agora. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the story? Próxima. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. A resposta dela. Oh, yes. You tell your version. Oh, yes. You tell your version. Frase número 6. I'm walking down the street in New York City. I'm walking down the street in New York City. I was walking down the street in New York City. É exatamente isso que ele disse. I was walking down the street in New York City. I was walking down the street in New York City. 7ª frase e outra pergunta. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" Dude, what are you doing?
Dude, what are you doing? É por isso que a gente não entende. Na verdade, qualquer nativo, a gente acha que inglês não é qualquer língua. Ele não fala dude. What are you doing? Se você for para qualquer escola, curso de inglês, vai ter lá, se tiver um áudio, vai ter um ator gravando e ele vai falar dude, what are you doing? E você fica lá estudando e ia falando assim, meu irmão, tô aprendendo inglês pra caraca, velho. Chega nas férias, entra no avião, sua esposa vai falar, você fala, que conversa é essa que nessa casa tem homem que estuda inglês, quem vai falar inglês nessa viagem sou eu. Chegou a minha vez de salvar essa família, não vou ficar mais dependendo dos meus filhos, não. Chega dessa bagunça, passei o ano inteiro estudando inglês, pagando essa bagaça, chegou a hora de usar. Nisso vem a flight attendant, né, aquela aeromoça, anything to drink, sir? E você... E a sua esposa esperando você reagir, fazer alguma coisa. Seus filhos, ela... Some drink, sir? E você... Bora pros Estados Unidos! I'm sorry. E ela... Would you carry anything to drink, sir? E você... Essa pergunta é boa pra caramba, hein? Essa pergunta é boa demais. O que essa mulher tá falando? Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo. Mata! Would you like something to drink, sir? Foi isso que você aprendeu na escola. Dude, what are you doing? O problema é que o nativo abre a boca e fala desse jeito, igual o Jimmy, ó. Do what are you doing? 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 E você fala, do what are you doing? Tá aí uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda. Do what are you doing? O que ele falou, velho? Quantas vezes, hein? Você já... Não, quem nunca foi comprar, foi pagar, e aí o cara falou, né? Do, how are you doing? Aí você, yes, Brasil. E sai lá e caracas e tal, e às vezes você consegue esconder, né, dar um migué, ninguém percebe, mas quando alguém vem e fala assim, cara, o que ele te perguntou que você respondeu lá e riu pra caramba, você fala assim, meu irmão, não faço a menor ideia, meti um Brasil lá, um 35, um son of drink, meti um husband, um together, e vambora pra casa, ser feliz que é o que importa. Hã? Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra aí, pelo amor de Deus? Eu te conheço, rapaz, eu te conheço, sabe por quê? Porque eu era desse jeito. Na verdade, eu era o pior aluno de inglês que você possa imaginar. Eu era um zero à esquerda em inglês. Eu era o mais improvável. Por isso que eu falo, se eu conseguir, você consegue. Porque pior que eu, você não era, não. Eu era o pior aluno de inglês do mundo, o mais improvável. Eu não entendia nada. A minha prima passou dos 13 aos 19 anos na Suíça, voltou. Eu me lembro até hoje, eu no carro, na praia, ela tentando me explicar he, she, it, is. Eu não entendia he, she, it, is. Eu não entendia nada. Eu não entendia absolutamente nada, nenhuma música, nada. Eu era o zero à esquerda, o mais improvável. Se eu conseguir, você também consegue. Então, última atividade para a gente trabalhar em cima dessa entrevista. Match the pairs. Connect the pairs. Connect synonyms. Aqui, ó, eu vou colocar várias palavras que foram trabalhadas na entrevista e vou colocar sinônimos do outro lado, embaralhado, e a gente juntos vai conectar. Por exemplo, conference, encounter, reunion, convention is a synonym of meeting. Meeting. Ok? Próximo. Explain, inform, reveal is the same as tell. Do you want me to tell? Do you want me to explain? Do you want me to inform? Do you want me to reveal? Do you want me to tell my version of the story? Confusing, disconcerting, disturbing, inconvenient is the same as embarrassing. A experiência que o Jimmy teve, it was really confusing for me. It was really disconcerting for me. It was really disturbing. It was really inconvenient. It was really, oh my God, embarrassing for Jimmy. Feito tudo isso, lembro a você
que não usei português para explicar nada, não usei português para traduzir nada, não usei regrinha, não usei decoreba, não usei tabelinha, joguinho, macetinho, nenhum. Eu só usei inglês de rapid fire, Zoom virtual, pergunta direcionada, ouvidos aguçados, e eu solto para você de novo o trecho da entrevista e deixo você se espantar sozinho com o progresso que você teve em tão pouco tempo de aula e volto com você já já. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, É assustador, né? É assustador. Em pouquíssimo tempo de aula, alguns saíram do 0, outros dos 5%, outros de 10% de compreensão da primeira vez que a gente viu a entrevista, e em pouquinho tempo de aula, não sei, 10 minutos de aula, sem usar português, regrinha, decoreba, tradução, nada, só usando inglês. Você foi do 0, do 5, do 10, do 20 para 70, 80, 90, alguns 100% de compreensão. E exatamente este jeito de estudar sem português, sem regrinha, sem decoreba, praticidade e liberdade para você estudar aonde e quando você quiser, elimina a tradução da sua mente. Esse jeito de estudar te ensina a pensar e a responder de bate-pronto em inglês e, obviamente, te ensina a compreender real English, o que os nativos falam quando eles abrem a boca. Imagina... Aliás, uma outra pergunta, né, que talvez você esteja se fazendo. Felipe, que programa é esse? Que software é esse? Que coisa, que tecnologia é essa que apareceu na tela dos exercícios, da frase se arranjando, e você ia escolhendo a múltipla escolha e ia mostrando se estava certo, se estava errado, dando ponto. Que programa é esse que você usou? Esse é o aplicativo da Jornada do Inglês, um aplicativo que eu tenho um sonho, faz 4 anos que eu sonhava com esse aplicativo. E finalmente, pela graça de Deus, a gente acabou de lançar esse aplicativo, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele. É só para você entender, porque eu sei que se eu não explicasse, muita gente ia entupir a caixa de comentário de e-mail. Que programa é esse? Que software é esse? É um aplicativo próprio nosso da Jornada do Inglês. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O que eu quero te perguntar agora é o seguinte. Imagina o que aconteceria com você se você pega essa experiência, esse progresso que você teve aqui agora, em 10 minutos comigo, mais o da aula 2 e o da aula 1. Imagina o que ia acontecer com você se você começasse a estudar inglês todo dia, ou toda semana, usando a chave 1, sistema límbico ativado, autoimagem e crenças alinhadas, repetição contextualizada emocionalmente, usando a chave 2, as 7 camadas do Rapid Fire, mais a regra de ouro, o áudio, se você não me desobedeceu, você ouviu o áudio do Michael e da Dell, você fez as atividades, você usou as camadas do Rapid Fire, usando a chave 2, a regra de ouro, e, além da chave 1 e da chave 2, adicionando esse tipo de estudo com material real, pergunta direcionada, ouvidos aguçados e Zoom virtual. Se você começasse a estudar inglês desse jeito, chave 1, chave 2, regra de ouro e Real English, do jeito que eu te mostrei, o que aconteceria com você? O que seria da sua vida? Eu, olho no olho, se você estivesse sentado na minha frente aqui, eu apostaria dinheiro com você, que você é totalmente capaz, estudando do jeito certo, você é totalmente capaz de se tornar o próximo membro desse grupo seleto de 5%, que não vai ser mais seleto daqui a alguns anos. A Jornada do Inglês vai fazer esse grupo deixar de ser seleto, vai fazer ele ficar grande. Eu aposto com você que você tem toda a condição do mundo de se tornar o próximo membro desse grupo que abre a boca e fala inglês, como aconteceu com essa pessoa. Dá só uma olhada e eu volto já já com você. Hello everyone, my name is Mari. I'm Jornada do Inglês student since November 2018. I'm 32 years old, I live in Rio, and I'm not a YouTuber, okay? I'm here just to share with you a short story of my life. And the first question is, how do I learn English? How do I stop it to frozen in English, to talk in English?
First of all, I love this language. English music, movies, TV shows like Friends, How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy. So when I was a child, around 15 years old, I was almost dying to go to an English course. I wouldn't stop and ask to my father, oh father, please. I wouldn't stop to ask to my father about it, and so he didn't. But 1 year later, the whole class dropped off the course. Yes, and I had to drop off too. So I went to another school. You're thinking, you went to 2 different schools, and it's why your English is as well, right? No, absolutely not. In my opinion, English course in English school are boring. I don't like grammar rules and isn't faster. So I gave up. Yes, I gave up. And 10 years from that day, my Instagram showed me a video from Felipe André. To be more specific, I met him in November 2018, as I said, and I thought, gosh, another English teacher. No, I'm wrong, because Felipe is more than a teacher, you know, he's our mentor. He gave us his hand. But back to November 2018, that guy was talking about learning like a baby, fluence, rapid fire, mindset, limbic system. He's different, and I wanted to try it, and I did. In that time, I used to froze when somebody talking to me in English. I used to froze when somebody talking in English. I used to avoid the situation. I used to have a lot of, and a lot of downs. But team classes, mentors, Telegram group, immersion days, gosh. In other words, Jornada do Inglês helps me to be able to ask and taste in some wine in another country. I went to California 4 months ago, and I showed you a part of that story. I met wine, I visited a wine growing, and it's the most incredible experience ever. Nowadays, I don't froze anymore. I'm totally able to speak in English, and I really hope those tips are helpful to you and you get to be able to speak in English. Gente, esse foi o nosso documentário online, os 5% fluentes em inglês, o passo a passo exato, as 2 chaves que você precisa para entrar para esse grupo seleto de 5% de brasileiros que consegue simplesmente abrir a boca e sair falando inglês por aí, como eu digo, né? Foram milhares de comentários, de elogio, nós tivemos, graças a Deus, recorde de comparecimento, participação, engajamento, enfim. E uma das perguntas que eu mais recebi essa semana foi: Felipe, como é que eu faço para continuar estudando inglês com você e com esse método? E o fato é que eu possuo, sim, uma solução completa. Eu organizei e compilei absolutamente tudo que você precisa para se tornar fluente em inglês num só programa online de fluência para adultos, chamado Jornada do Inglês. A Jornada do Inglês é uma imersão 100% online nesse modelo de estudo que reproduz os mesmos gatilhos mentais que geram fluência em crianças nativas, o que, como eu te mostrei essa semana, pela neurociência, comprovada por estudo de caso, é a base fundamental para todo e qualquer adulto brasileiro que deseje se tornar parte dos 5% de fluentes de verdade. Na Jornada do Inglês, você vai ter acesso completo a todas as minhas técnicas, todos os meus materiais de estudo, num só lugar, organizado de forma lógica, sequencial, justamente para quem quer entrar para esse grupo de 5% fluentes, sem precisar ficar batendo cabeça, perdendo tempo, principalmente para quem já não tem mais tempo e cabeça para ficar batendo e perdendo por aí. E, neste momento agora, eu quero ir direto ao ponto com você e te dizer tudo que você precisa saber sobre esta solução completa. Então vamos lá. Jornada do Inglês, tudo o que você precisa para fazer parte dos 5% fluentes num só lugar. Hoje, nós estamos na versão 3.0 da Jornada do Inglês. Totalmente regravada, remasterizada, refeita, e ela é composta de 30 horas de videoaulas que usam, claro, a chave biológica, a chave metodológica e incluindo algo extremamente novo
que é um módulo exclusivo que eu gravei lá nos Estados Unidos, com americanos reais, na vida real, na rua, no shopping, no metrô. E todo esse pacote de videoaulas servem, como eu te mostrei, para você aprender, reter e dominar, em definitivo, o inglês. Segunda coisa, mais de 5.000 minutos de áudio rapid fire que vão destravar de vez o seu speaking. Terceiro, para quem entrar nesta turma de agora, o Fluency Run, o nosso novo aplicativo com o qual a gente fez a atividade de hoje do Jimmy Fallon e que vai simplesmente revolucionar para sempre, não só a sua vida, mas até mesmo o ensino de inglês no Brasil. E a grande sacada é que as escolas e os cursos de inglês, eles estão apanhando há anos, tentando derrubar os 7 inimigos da fluência, e os 7 inimigos da fluência batem neles há anos porque eles estão olhando para o lugar errado. Eles falam de aula, eles focam em aula, eles trabalham aula, eles melhoram aula, eles vendem aula. Só que a grande questão é a seguinte: se eu quero ser piloto de Fórmula 1, dirigir um Fórmula 1 é a minha obrigação, mas não ganha campeonato. Aula boa, incrível, aula fenomenal é o mínimo que um professor de inglês tem que oferecer. Não passa de obrigação, mas não gera fluência. Aula de inglês nunca deixa alguém fluente. A solução nunca esteve na aula. Por mais incrível e ótima e eficaz que uma aula seja, ela é só o aquecimento, ela é só o aprendizado, ela é só o começo. Ela não gera fluência. A solução nunca esteve na aula, sempre esteve no pós-aula. Depois da aula, assim como com qualquer criança, depois que ela aprende, ela é exposta àquilo de novo através de áudios e de atividades naturais. A solução sempre esteve em atividades e áudios pós-aula que simulam o ambiente, o processo natural de aprendizado do ser humano. A solução nunca esteve nas aulas. Se a solução sempre esteve no pós-aula, essa solução precisa ser interessante, divertida, engajadora. It's gotta be fun. It's gotta be interesting. It's gotta be entertaining. Não pode ser chato, não pode ser fake, não pode ser artificial, não pode ser boring. Tem que ser divertido, tem que ser engajador, tem que ser entertaining e tem que estar no lugar que você passa a maior parte do seu tempo. Aonde a sua atenção está. Essa solução tem que estar no seu smartphone. Eu disse, para quem entrar nessa turma agora, por quê? O que eu quis dizer com isso? O Fluency Run já chegou em quase R$500 mil de investimento, fora custo mensal de atualização, de suporte, de manutenção, enfim. E como esse aplicativo ele não é vendido separadamente, ele é exclusivo para alunos da jornada do inglês, não tem outro caminho, nós vamos ter que reajustar o valor da jornada do inglês. Mas quem entrar nessa turma de agora, em uma homenagem especial de lançamento, eu vou te dar o Fluency Run como um bônus de presente para você que entrar nessa turma, ok? E além de todas as atividades que eu já te mostrei, que a gente fez hoje na aula com o Jimmy Fallon, com a Nicole, esse aplicativo ele é um verdadeiro arsenal ativador da chave 1 biológica, da chave metodológica e da regra de ouro da fluência. É literalmente uma infinidade de ativadores do sistema límbico, da autoimagem e da repetição contextualizada emocionalmente, ativadores de rapid fire, áudios um atrás do outro. Só que tudo isso, todo esse arsenal de ativador do sistema límbico está escondido atrás de um jogo divertido e interessante.